Olá, nessa aula nós vamos desenvolver o conteúdo tratado como contabilidade de ativos biológicos na atividade zootécnica, especialmente na pecuária. Nós vamos desenvolver um exemplo com reconhecimento e mensuração de estoques, ou seja, do ativo biológico consumível e do produto agrícola na atividade zootécnica. Especialmente nós vamos tratar aqui do ativo biológico consumível, que é o caso da atividade de pecuária de corte. Nós vamos fazê-lo com base no CPC 29. Então nós vamos mensurar o ativo biológico a valor justo e vamos elaborar as demonstrações contábeis. O exemplo que nós vamos utilizar aqui, a partir de uma abordagem inicial teórica, vai ser com base na obra de contabilidade rural desses autores, publicada pela editora Juruá. Então seja bem-vindo a essa aula, aproveite aí esse momento de reflexão, de aprendizado. Vamos em frente. Então nós vamos tratar reconhecimento e mensuração de estoques. Nós estamos chamando aqui de estoques porque são produtos ou ativos destinados à venda, o produto agrícola, ativo biológico consumível, na atividade zootécnica, ou seja, nós estamos tratando aqui de animais. A nossa agenda, portanto, é alguns breves conceitos sobre ativo biológico consumível e produto agrícola na atividade zootécnica, como funciona o processo de contabilização na pecuária de corte, especialmente, que pode ser estendida a outros tipos produtivos, outras atividades produtivas. Vamos tratar do reconhecimento e mensuração de animais a valor justo, com base no texto do CPC 29 ou da IAS 41, internacionalmente. Vamos desenvolver um exemplo de contabilização da pecuária. Vamos fazer a apuração do resultado desse exemplo, vamos elaborar as demonstrações contábeis, dentre elas a demonstração de resultado do exercício e a demonstração do resultado econômico realizado e o balanço patrimonial da pecuária. A demonstração do resultado econômico realizado é uma demonstração nova, uma demonstração complementar, que visa separar o lucro do período, o saldo acumulado de resultado do PL, do balanço. Essa demonstração separa entre resultado econômico e resultado realizado pela venda a terceiros. Nós vamos ver isso em detalhes em seguida. Então, primeiramente, o que compõe os estoques na atividade zootécnica? Basicamente, a gente tem ativos biológicos consumíveis e animais vivos. Por que nós estamos chamando de estoques aqui? Porque são ativos destinados à venda. Não necessariamente no balanço que tem que ser classificado em estoques, pode ser classificado em um grupo separado, ativos biológicos, produtos agrícolas, para separar de demais estoques da indústria e do comércio. Mas são ativos destinados à venda e usados para obter benefício uma única vez. Por isso são chamados de ativos biológicos consumíveis e também de produtos agrícolas. Os ativos biológicos consumíveis, segundo o CPC 29, especialmente no item 44, ele vai dizer que são aqueles passíveis de serem colhidos como produto agrícola ou vendidos como ativos biológicos. Então, a gente pega, por exemplo, o caso da soja, do milho, indo aqui para a atividade agrícola, saindo da pecuária, eles são consumíveis porque o pé de soja, o pé de milho é considerado ativo consumível porque ele produz uma única vez, ele é colhido como produto agrícola. A partir do momento que você colhe, em regra, o ativo biológico desaparece, surge ali um produto agrícola. No caso da pecuária de corte, a gente tem um exemplo do segundo elemento desse conceito de ativo biológico consumível, que é o ativo que é vendido como ativo biológico. Então, o animal é vendido, em regra, vivo, e ele produz benefício uma única vez. Por isso que ele é chamado de ativo biológico consumível, ou seja, uma vez abatido, uma vez vendido, você não tem como mais obter benefício dele. Então, em regra, os ativos biológicos consumíveis na atividade zootécnica são os animais vivos, vendidos vivos, porque preenche o conceito de ativo biológico, ou seja, é uma planta ou animal vivo. E o produto agrícola é aquilo que é extraído do ativo biológico, ou decorrente da cessação da vida útil desse ativo biológico.
que é o conceito de colheita, né? Então, quando se abate um animal, por exemplo, a gente tem o conceito de colheita preenchido também, né? Então surge a partir do abate a carcaça, que é o animal, em regra, o animal inteiro aí, antes de ser processado, né? Então são basicamente esses dois tipos de ativos destinados à venda que nós encontramos na atividade zootécnica. O reconhecimento do valor justo, inicial e corrente, né, aplicado aos animais, às atividades zootécnicas. Então, em regra, se reconhece o valor justo do animal por ocasião do nascimento, ou um período depois, após o nascimento, quando, por exemplo, ele tiver valor justo, né, for possível definir o valor justo para ele, como ocorre com a atividade pecuária de corte, por exemplo, né. Por ocasião do abate também se faz a mensuração desse valor justo, né, que é uma figura da colheita, e esse abate é uma figura da colheita, que é a cessação da vida desse animal, né. E no final de cada período de competência também. Então é comum, né, as empresas, se a gente olhar as empresas da Bolsa, no final de cada período elas fazem o levantamento do valor justo, né, aquelas que operam no setor frigorífico, por exemplo, do valor justo do seu plantel, né, dos animais que estão ali para atualizar o balanço do valor justo, o valor de mercado. No final de períodos intermediários, né, também se aplica às empresas da Bolsa de Valores e outras empresas tributadas com base no lucro real, que tem que elaborar demonstrações trimestrais, às vezes tem que reportar essas informações. Então, é necessário que esses ativos biológicos eles estejam atualizados, né? 3 meses para alguns animais é o tempo suficiente para uma transformação biológica e, às vezes, uma mudança de preço significativa. Isso precisa ser incorporado no balanço patrimonial. Então, geralmente são esses 4 pontos que justificam aí a alteração do valor justo dos ativos biológicos no balanço patrimonial, né? Nós temos aqui exemplo de ganhos e perdas reconhecidos diretamente no resultado, como a norma diz, né, no item 27 do CPC 29. À medida que um animal, por exemplo, gera outro animal, né, no caso do nascimento aí do bezerro, a gente tem a figura de um ganho, surgiu um ativo novo, né? Surgiu um ativo novo. Em regra, é um ganho, né? Nós vamos diferenciar aqui entre ganhos líquidos e o ganho bruto, né? A forma que a gente está usando para a contabilização aqui. Também, em decorrência do crescimento desse animal, a gente tem ganhos, em regra, né? À medida que o bezerro virou novilho, virou boi, no mercado aumenta, majora o valor desse ativo. Isso precisa ser reconhecido no balanço patrimonial, ou seja, o valor justo incorporado no balanço patrimonial imediatamente. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ainda não é o exemplo de contabilização, só para a gente entender o contexto de ganhos e perdas, né? Nós temos aqui o nascimento de 25 bezerros em uma entidade, né? Nasceram de uma vez, um lote de 25 bezerros, né? E o valor justo desse bezerro, de 0 a 6 meses, 350, né? A unidade, 350 valores a unidade. Um tempo depois, né, no final do ano, no final de um ano, esse bezerro está valendo aí 450. Imagino que houve um ganho aí de 450. Lembrando que, no caso de bezerro, muitas vezes é difícil determinar logo o ano do nascimento o valor desse animal, né? Geralmente é necessário alguns meses, né? 5 meses, 7 meses, para que ele tenha um valor de mercado. Geralmente ele é medido, mensurado por unidade, não por arroba, né? O mercado avalia por unidade. Quanto vale o bezerro? 7 meses, 8 meses, você tem lá o valor dessa cabeça de bezerro, né, de gado. Então, o que seria ganho aqui? Seria ganho o valor definido por bezerro de 0 a 6 meses, de 350, vezes 25, 8, 750 seria o que a gente está chamando aqui de um ganho bruto, né? Ou seja, um novo ativo surgiu aqui e o mercado avalia esse ativo em 8.750, que são as 25 cabeças. Alguns meses depois, né, crescendo esse rebanho, houve mais um ganho de 100, porque ele saiu de 350 para 450
o valor de mercado desse rebanho. Então, ele aumentou mais 2.500, né? É preciso, nós estamos vendo o processo de contabilização, associar os custos e despesas a esse ganho, né? Que é um sacrifício para gerar essa receita, né? Uma perspectiva bruta aqui. Então, o confronto desse ganho aqui que o rebanho teve no período com os custos que eu tive para produzi-lo, eu vou gerar uma figura lá do ganho líquido, né? Então, a gente vai desenvolver uma forma de contabilização aqui que a gente vai conseguir ver essas três informações, né? O ganho bruto, o custo, que vai ser uma despesa quando mensurar o valor justo, confrontado aqui com esse ganho, e o resultado líquido, né? A diferença que é entre o ganho que o animal teve no período e o gasto para mantê-lo. Então, como é que nós lançamos, né? Segundo o item 27, o item 26. O item 27 fala, o CPC 29 fala do ganho pelo nascimento. Então, o 8.750 fiz o nascimento. Lembrando que nem sempre eu vou conseguir fazer o registro do rebanho, o valor justo, já nos primeiros dias de nascimento, né? A não ser que eu faça alguma estimativa, eu posso fazer. Mas de forma mais acertada, só com o tempo que eu vou ter esse valor justo aqui definido diretamente pelo mercado, talvez nível 1 DR aqui de valor justo, né? Mas eu posso medir, mensurá-lo com estimativa no início, né? Se eu conseguir mensurar essa estimativa. E depois eu reconheço os ganhos pelo crescimento desse rebanho, ou seja, 2.500, totalizando 11.250 aí, esse exemplo citado. Então, esses ganhos aqui são os ganhos brutos, ou seja, o próprio valor do ativo aqui, né, atualizado. A conclusão que a gente tem aqui é o seguinte: mesmo sem vender esse ativo, eu tenho DRE, né, ou seja, eu tenho o resultado do exercício. Isso que é interessante na mensuração, no reconhecimento da mensuração ao valor justo. Porque antes das normas internacionais eu tinha DRE apenas quando eu vendia o rebanho, né? Eu teria que fazer isso aqui gerencialmente, né? Agora não, isso está incorporado na contabilidade. Eu mensuro a viabilidade, eu verifico a viabilidade de manutenção do rebanho à medida que o tempo vai passando, mesmo sem vender o rebanho, né? Principalmente na atividade pecuária, em que o ciclo operacional geralmente é mais longo, né? Para tratar especificamente da pecuária, né, de corte, é o exemplo que nós vamos desenvolver daqui a pouco, a gente precisa estabelecer um critério, né? Como é que eu insiro o gado no balanço patrimonial? Eu preciso categorizar, ou classificar esse rebanho por algum critério, né? Porque eu não posso misturar, por exemplo, bezerros que acabaram de nascer com boi, né? Boi gordo, vaca, matriz e por aí vai, né? Eu tenho que separar esse rebanho, né? Além de separar entre ativo destinado à venda, né? Que é o caso do gado destinado ao corte, e as matrizes reprodutores, que são uma espécie de imobilizado, né? Ou uma classificação separada dentro do ativo não circulante, eu preciso classificar esse rebanho por algum critério, por exemplo, a massa, o tamanho, a idade, né? E a gente olhando a literatura, historicamente, esse rebanho tem sido classificado na pecuária de corte por idade. Então está aqui uma proposta de classificação, essa proposta tem que ser a classificação precisa atender à realidade do negócio. Então, se o negócio específico da entidade for dizer de 0 a 8 meses, por exemplo, tem uma característica específica, de 9 a 12, usa-se as contas que atendam a essa realidade do negócio, né? Aqui, didaticamente, nós preferimos escolher intervalos de 6 meses para facilitar o nosso exemplo, mas ressalto, a realidade do negócio é que vai dizer como a contabilidade precisa se comportar, ou precisa se ajustar para fornecer informação para o processo decisório, né? Então vamos lá, o exemplo simplificado de contabilização vai envolver o reconhecimento, a mensuração do ativo biológico, né? Nós vamos reconhecer o processo aqui de criação, de produção de ativos biológicos,
nós vamos reconhecer o valor justo, mensurar o valor justo, e nós vamos depois realizar a venda e elaborar as demonstrações desse exemplo, certo? Esse exemplo foi extraído dessa obra, a quinta edição da obra Contabilidade Rural, da editora Juruá, principalmente nas páginas 139 e 146. Eu vou postar aqui nesse canal, abaixo na descrição, vou postar aí o PDF, o link para o PDF, para você acompanhar esse exemplo aqui, especialmente, né? Mas o exemplo ele é tirado desse contexto dessa obra. Então vamos lá, nós temos um balanço inicial. Eu peço que você acompanhe aí o exemplo, abra o exemplo, para você conseguir acompanhar as informações que porventura não estejam aqui sobre essa operação. Nós temos um balanço inicial e vai nascer agora em X1 um lote. Nós vamos acompanhar esse lote por alguns exercícios, ou seja, mensurando esse lote, o crescimento desse lote, mensurando e registrando, contabilizando as despesas, contabilizando o lote a valor justo, e ao final de alguns períodos, né, nós vamos vender esse lote. E vamos apurar o resultado e, consequentemente, apresentar as demonstrações contábeis. Então, vamos fazer o passo a passo aqui dos registros, certo? Então, nós temos esse quadro com as informações que nós vamos usar em todo o exemplo, né? Então, nasceram 25 bezerros em X1, vamos considerar aqui que é no início de X1, do ano X1. 12 meses depois, esse bezerro saiu de 350, ou um tempo depois, né, uns meses depois, 350 a 450, para 450. No segundo ano, nós vamos fazer a mensuração só no final do ano, mas o ideal é seguir mensurações periódicas, né, à medida que a entidade tenha necessidade, de acordo com a realidade de informação que ela tenha. Aqui nós vamos fazer uma vez por ano só, a partir do segundo ano. Então, esse rebanho vale a cabeça 150. Vamos fazer por cabeça. A ideia é que isso foi transformado aqui com base em quantidade de arroba, né? Pode ser feito também por arroba. Esse exemplo aqui a gente está fazendo por cabeça, apenas para efeito didático, né? O preço. Venda à vista no início de X3, nós vamos registrar essas vendas e nós vamos registrar também a despesa que foi realizada financeiramente, ou seja, na ocasião da venda a gente fosse a despesa de venda era 27, né? No decorrer da mensuração, no valor justo, nós vamos ter que ir reconhecendo a despesa estimada de venda, né? E no exemplo, foi dado que essa despesa estimada de venda é um percentual do valor justo. Então, por exemplo, se a gente pega aqui a cabeça em X1, a unidade de bezerro 350, qual que é o valor que eu terei de forma estimada de despesa para vender esse rebanho, né? Eu posso estimar, por exemplo, 3% desse valor, 4%, com base no histórico, na realidade de negócio, né? Esses 27 que nós temos aqui, por ocasião da venda, foram as despesas efetivamente incorridas. Então, vamos ter que confrontar entre a despesa que foi sendo apropriada, estimada a cada ano, cada mensuração do valor justo, com a despesa que foi efetivamente incorrida. Quando eu vendi, eu tive que pagar essa despesa. Pode ser uma comissão, pode ser um tributo sobre a venda, por exemplo, né? Então, sempre respeitando o princípio do pronunciamento, a diretriz do pronunciamento, né, é estabelecido pelo pronunciamento, que é o ativo biológico mensurado pelo valor justo, né, no caso é o valor do mercado, o mercado compartilha, está disposto a pagar, menos a despesa de venda. Isso é o que diz o item 12 do CPC 29. Então vamos lá. Em X1 nasceram as 25 cabeças, né, nós temos bezerros de 0 a 6 meses, e essas 25 cabeças estão avaliadas em 350. Né? Lembrando que na pecuária de corte nem sempre você consegue, no primeiro momento, definir o valor de mercado do bezerro recém-nascido. Né? Você vai ter que esperar algum tempo, um mês, para que ele tenha valor de mercado por si mesmo. Né? Então, essa mensuração aqui
ela vai acontecer em algum momento nesse intervalo, 0,6, 0,7, no sexto mês, no sétimo mês, geralmente por aí que você vai identificar um valor de mercado para esse rebanho. E aí eu tenho, após 12 meses, né, transcorrido 12 meses, eu tenho que o valor do rebanho é 450 unidades, então aumentou 100, eu tive mais um ganho de 100 aqui, né, totalizando os 11.250, 8.750 mais 2.500. Eu preciso reconhecer também o que a gente está chamando aqui de ADV, que é o ajuste por despesa de venda, que são aquelas despesas de venda estimadas, né, os despesas estimadas de vendas. Essa conta aqui a gente está tratando como uma conta retificadora do ativo, né, retificadora do valor justo do ativo. Então a gente vai ter o ativo a valor justo menos essa conta aqui, que é a conta de ADV, né, que vai representar a despesa de venda acumulada que foi apropriada para ela, mas é uma conta do ativo, né? A contrapartida dessa conta aqui, que é a conta de despesa que vai para o resultado do exercício. Então o percentual foi estabelecido no exercício, conforme a folha publicada na descrição, é de 3% sobre o valor justo, né? Eu estimo ter uma despesa de 3%. Então se eu vendesse esse rebanho com 12 meses, eu teria, de forma estimada, se eu vendesse hoje, né, 337,50 de despesas com esse rebanho. O custo de despesa com rebanho é 6.500, né? Então, observe, eu tive um rebanho que está avaliado a 11.250, que é o 8.750 pelo nascimento, mais 2.500 pelo crescimento, ou seja, 11.250, menos a despesa de venda, né? E eu tenho aqui um custo de 6.500, ou seja, essencialmente eu tenho um ganho líquido aqui de manter esse rebanho nesse período, né? Foi lucrativo nesse período, a gente vai ver daqui a pouco. Vamos aos registros contábeis. Então eu tenho bezerros de 0 a 6 meses, né? E a gente vai criar essa conta aqui, ganho valor justo, daqui a pouco a gente vai entender por quê. E eu vou registrar nessa conta aqui o ganho pelo nascimento. Então eu tenho 8.750, ganho pelo nascimento, item 27. Esse ganho é o ganho bruto, é o valor total do animal, certo? A gente vai chegar depois a considerar qual é o ganho líquido mesmo, né? Porque essa é a forma de utilização que nós estamos adotando. Esse bezerro, a partir dos 6 meses, do 7º mês, do 8º mês, por exemplo, ele não é mais bezerro 0 a 6, né? Ele precisa mudar de categoria, ele é bezerro agora de 7 a 12, então você precisa mudar a conta desse bezerro. Primeira coisa, você transfere o saldo, então. Ele começa com saldo, esse bezerro de 7 a 12 começa com saldo de 8.750, certo? Então fiz um crédito aqui e um débito em bezerros de 7 a 12 meses. Agora, reconheci o ganho pelo crescimento natural. Esse bezerro cresceu. Lembra que ele obteve 100 valores, né? 100 valores por unidade, são 25 unidades a 12.500. Reconheci o ganho ali, totalizando 11.250 de um ganho na perspectiva aqui de ganho bruto, né? Só que é o seguinte, esse bezerro está aqui de 7 a 12 por 8.750 mais 2.500, que dá 11.250. Nem tudo isso aqui é ganho e valor justo, né? Eu preciso separar no balanço patrimonial, a gente já vai entender por quê, o valor desse bezerro ao custo e o valor do ganho ou da perda, né? Vai ser uma perda se o valor de mercado for menor do que o custo desse rebanho. E o custo desse rebanho é 6.500, não é isso? Nós temos lá o custo de manutenção desse rebanho é 6.500. Então eu faço a separação aqui, deixo os 6.500 na conta de bezerro mensurado ao custo e a diferença 4.650 é efetivamente o ganho, ou seja, quanto que o mercado paga a mais para esses bezerros além do custo, acima do custo. Quanto que o mercado paga mais acima do custo? O mercado paga 4.750. Então no balanço consideramos essas duas contas, 4.750, que é o bezerro de 7 a 12 como ganho, valor justo, e bezerro de 7 a 12 como custo, as duas contas. A soma das duas dá o valor justo. 4.750 mais 6.500
dá 11,250, que é o valor que os bezerros estão avaliados com 12 meses de idade. Então, a gente faz essa separação, coloca essas duas contas, insere essas duas contas no balanço, principalmente porque tem uma exigência do fisco. Para as empresas tributadas pelo lucro real, por exemplo, para que elas aproveitem o chamado diferimento fiscal desses ganhos, ela precisa separar entre o valor de custo e o valor do ganho. O regulamento do imposto de renda, né, o artigo 388, o decreto 9.580 de 2018, vai dizer que a empresa precisa controlar esses 4.750 aqui em subcontas do ativo, para que ela possa diferir o pagamento do imposto de renda. Porque isso aqui são ganhos, né, aumento de patrimônio. Em tese, seriam tributados. Como a empresa não vendeu, a entidade não vendeu o ativo ainda, ela pode lançar isso aqui como um passivo fiscal diferido, né? Ou seja, imposto de renda sobre esse valor aqui, ó, 4.750, ela vai lançar como uma dívida de longo prazo, com base no CPC 32, e no momento que ela vender esse gado, aí sim isso aqui vai se realizando, né? Ela vai recolher o tributo sobre isso aqui. Então, para ela ter o benefício do diferimento, ela precisa separar no balanço essas duas contas, certo? Nós precisamos também reconhecer, aqui estão os saldos, os 11 bezerros, 7 a 12, nós precisamos reconhecer a despesa estimada de venda. No momento que eu reconheci uma receita, aqui que é o lucro dos ganhos, eu preciso reconhecer o sacrifício, ou os sacrifícios para gerar essa receita, né? E os sacrifícios são as despesas estimadas de venda. Se essa venda ocorrer, vai ter alguma despesa, que é a despesa incremental, ou seja, despesa que vai existir porque a venda existe, ligada diretamente à venda. E também eu tenho que reconhecer a despesa para que o rebanho tivesse esse ganho todo aqui, né? Que é a despesa com o rebanho. Para que eu tivesse um rebanho avaliado a 8.250, eu tive custos, né? Eu tive gastos com esse rebanho para sustentá-lo até aqui, né? Então, os dois tipos de despesas serão lançados. Vamos lançar primeiro aqui a despesa estimada de venda, que é 337, e nós lançamos contra o ajuste de despesas de venda. Então, a despesa estimada de venda é uma conta DRE, ajuste de despesas de venda, o ajuste por despesas de venda é uma conta retificadora do ativo. Retificadora dessas contas de bezerros aqui, ó, essas duas contas. Já nós vamos entender como elas aparecem no balanço patrimonial. E aí nós temos a despesa com rebanho. Nós estamos considerando nesse exemplo que toda a despesa foi à vista, né? Nós não estamos aqui focados, preocupados em trabalhar a figura dos custos do agronegócio, né? Mas a ideia é a seguinte: no primeiro momento, esses gastos com rebanho são custos. Poderiam ser apropriados aqui ao centro de custo, ter no plano de contas, contas de custos, né? De formação de ativos, e depois ser transferido aqui para o resultado no momento da mensuração ao valor justo. Nós estamos tratando direto aqui como despesa. Lembrando, isso aqui é um atalho, porque o nosso foco é a mensuração ao valor justo, não é o controle de custos, né? Eu poderia ter aqui custos de depreciação de equipamentos usados na pecuária, né? Custos que não são efetivamente desembolsos de caixa. Então, como aparece no balanço? Aparece exatamente como diz o CPC 29, né? Ou seja, aparece o custo mais o ganho, 6.500 mais 750, que dá o chamado valor justo, e o ajuste de despesa de venda. Então, é valor justo menos despesa de venda. E aí o item 12 do CPC 29 vai dizer: o ativo biológico deve ser mensurado ao valor justo menos a despesa de venda no momento do reconhecimento final. Perdão. O ativo biológico deve ser mensurado ao valor justo menos as despesas de venda no momento do reconhecimento inicial e no final de cada período de competência. Aqui, no caso, é no final de cada período de competência, no final do período X1. Né? Então, valor justo menos despesas de venda, assim que ele aparece no balanço. Né? Uma outra forma de fazer isso aqui, a gente precisa reconhecer, né? Uma forma que às vezes até algumas empresas da Bolsa usam, é reconhecer só pelo líquido. Né? Ou seja,
inserir o ativo biológico aqui apenas com 10.912,50. Né? Não tem inscrição aqui do que é o custo, do que é o valor justo. Geralmente a gente tem essas publicações de forma sintética, né? Mas lá no nosso aplicativo o ideal é ter isso aqui completo, né? As 3 informações para saber qual é a estimativa das despesas de venda. Pelo que a gente tem observado, geralmente essas despesas de venda não têm aparecido nos nossos aplicativos, né? Qual é a despesa de venda do ativo biológico, despesa de venda estimada. Mas o ideal é essa abordagem, a gente entende que é um pouco mais completa. Vamos à apuração do resultado de X1. Né? Nós inserimos lá no balanço, só para a gente ver como aparece o ativo, mas podemos apurar o resultado aqui. Então nós temos 3 contas apenas aqui de resultado, né, para facilitar o nosso processo. Né, um exemplo simplificado. E aí nós vamos fazer a apuração, vamos zerar essas contas. Primeira conta de ganhos, 11.250, depois despesa com rebanho, depois despesa estimada de venda. Então zeramos. Né? Do lado credor nós inserimos as receitas e ganhos, e do lado devedor colocamos as despesas aqui, e eventualmente perdas se tiver. Então, apurando o resultado, chegamos a 4.412,5 do lado credor, então, portanto, um lucro, né, apurado em função dessa atividade. Nós temos aqui a apuração dos ganhos líquidos, né? Muitas empresas registram só esses ganhos líquidos aqui, não registram esses ganhos em perspectiva bruta, ou seja, o ganho confrontado aqui com a despesa com rebanho, despesa estimada, só registra bruto, mas a gente tem um processo de assimetria informacional, a gente não sabe efetivamente os ganhos que a gente teve nas suas rubricas, né? Seja com nascimento, com crescimento, perdas com morte, degeneração, assim por diante. O ideal é a gente ter essa informação. Então, o resultado econômico antes das vendas, ou a figura dos ganhos líquidos, né? Que seria esses 4.412 aqui, só com a manutenção do rebanho vem X1, né? Porque não houve venda. É 4.412. A DRE nós vamos inserir lá em outras receitas, despesas do exercício, né? Especialmente outras receitas, ganhos de valor justo, 4.412. Como não teve venda, não teve nenhum outro tipo de despesa nesse exemplo, nós vamos ter como resultado da atividade aqui, das operações, 4.412 somente. Uma pergunta que surge aí é o seguinte: esse resultado apurado, 4.412,5, ele é um resultado econômico ou é um resultado realizado? Ou seja, vamos pensar o seguinte: eu posso distribuir esse resultado aos sócios, ou eu tenho que fazer tributação imediata, recolhimento imediato do tributo, né? Especialmente sobre a distribuição é interessante. Porque se eu for distribuir esse resultado aqui, possivelmente eu posso, talvez eu não tenha caixa, né? Então eu teria que entregar parte dos animais de repente, porque esse lucro aqui, ele ainda está, né, entre aspas, no ativo. Porque eu tenho um ativo mensurado a valor justo. Esses 4.412, esse valor tem contrapartida lá no ativo que não foi negociado com terceiros, ele não foi vendido. Então esse lucro aqui eu não tenho em caixa, eu tenho em animais, em bezerros de casos específicos de 7 a 12 meses. Então a gente diz que esse lucro ele é de caráter econômico, né? A literatura vai tratar que esse lucro vai compor a figura da reserva de lucros a realizar lá no PL, né? A gente está chamando aqui de lucro econômico, puramente econômico, ou seja, não realizado pela venda a terceiros, né? Então, nós temos aqui uma demonstração que apura esse lucro, né? O que demonstra esse lucro econômico e demonstra também o lucro realizado, né? Rapidamente, um comentário sobre o que é a demonstração do resultado econômico realizado. É uma demonstração que vai separar o resultado que está acumulado no PL, vai separar entre resultado realizado pela venda, ou seja, que pode ser distribuído e que tem que ser
tributado e o resultado econômico, aquele resultado que consta ainda nos ativos biológicos, produtos agrícolas da entidade, ou seja, o ativo não foi vendido ainda. Eu tive lucro em decorrência da mensuração dos ativos a valor justo. Por quê? Porque os ganhos e perdas da mensuração a valor justo são lançados diretamente no resultado do exercício, impactam o DRE. Mas não necessariamente são ganhos que estão no caixa. Geralmente não estão no caixa. Por quê? Porque não foi vendido, não foram vendidos ainda os ativos. Então, pode gerar alguma dificuldade, por exemplo, para distribuir esses ganhos. E essa demonstração ela vem separar exatamente isso. Só quanto do lucro que eu tenho no patrimônio líquido realmente está disponível, por exemplo, para distribuição e para tributação imediata, para recolhimento imediato do tributo. E quanto ainda consta nos ativos da entidade, porque os ativos foram mensurados a valor justo. Então, tem 412, que é apurado aqui, ó, 1, quer dizer, o saldo anterior aqui do PL, né, de lucro econômico, é 0. O resultado líquido do período, que é o saldo da DRE, o valor da DRE, que é o 2, né? Então, 1 mais 2 menos 3. O 3 é o resultado realizado, ou seja, eu pego a receita de venda, se eu tiver receita de venda, e comparo com as despesas inerentes àquela venda. As despesas que eu tive para obter aquela receita. Eu chamo disso de resultado realizado. Então, vai ser 1 mais 2 menos 3. Isso vai totalizar o saldo final de lucro e prejuízo econômico. Vou achar um valor aqui. O item 5, por exemplo, é uma demonstração, ou é um confronto, uma verificação se esse saldo do item 4 está correto. Né? Uma prova real aqui, se o saldo do item 4 está correto. Então, o que a gente faz? Pega as contas do balanço, né, os ativos que estão no balanço, os ativos biológicos, eu pego lá o valor justo dele, lembro lá que é 11.250, pego o valor contábil, o custo histórico, né, qual que é o valor de custo desses ativos, né, se o ativo fosse mensurado ao custo, qual seria o valor de custo? 6.500. E pego o ajuste para os despesas de venda, né, ou seja, a despesa de venda que não foi realizada ainda financeiramente, ou seja, por ocasião da venda, não vendi, não foi realizada financeiramente. Então, a diferença aqui dá exatamente os 412,5. Né? Vamos pegar depois um exemplo em que a venda, e aí a gente vai preencher esses outros espaços aqui, e a gente vai verificar que realmente o 5, ele confere com o item 4 aqui. Né? Uma demonstração muito interessante para mostrar o que, por exemplo, eu posso distribuir de lucro. Né? O que eu poderia distribuir de lucro aqui, nesse caso, no período, seria aqui o resultado realizado. Né? Se eu tiver lucro acumulado, aí eu daria o item 6 aqui. Ó. Quanto o lucro do PL, eu poderia distribuir. Estaria aqui, ó, o lucro realizado do PL está aqui. E o lucro não realizado, que é econômico, 4.412. Então, eu volto aqui e faço o registro. Né? Eu tenho, portanto, um lucro econômico. Eu transfiro aqui, faço o zeramento da conta de resultado do exercício e transfiro para essa conta do PL, lucro prejuízo econômico. Né? Olha como ele aparece no patrimônio líquido, né? Abaixo de lucros acumulados. Vamos lá para o exercício 2, ou seja, no ano seguinte. Como eu vou fazer a mensuração do rebanho uma vez só por ano, a partir do segundo ano, eu tenho no vídeo 19,24, ou seja, eu vou mensurar o final do segundo ano. Né? Está dizendo lá que esse rebanho, em X2, ao final de X2, ele vale 650 cabeças. Como a última mensuração valia 450, eu tive um ganho de 200. Né? Eu registro apenas o incremento que houve aqui, ou seja, a diferença de um ano para o outro, de um período para o outro. Então, um ganho de 5.000. Como é 3%, a despesa de venda, 5.000 vezes 3%, dá os 150 aqui do ajuste de despesa de venda. Eu vou aumentar aquela expectativa de despesa de venda, porque ela é proporcional ao valor justo do rebanho, nesse caso, nesse exemplo que a gente tem. Né? O custo de despesa com rebanho do ano foi 8.500. Por aqui já dá para a gente ver que tem uma coisa errada com esse processo produtivo. Né? Dá para a gente tomar alguma
decisão aqui, por fornecer ao gestor uma informação útil para o processo decisório. Olha, parece que não compensa manter o rebanho aqui no processo de recria, né, o segundo ano aqui da atividade, porque o custo foi maior do que o ganho de mercado, né, nesse exemplo específico aqui. Então está aí uma informação útil para o processo decisório da atividade pecuária que o profissional contábil pode fornecer, né, de informação. Eu tenho saldos, né, do ano anterior, né, eu tenho aqui o ganho, 7 a 12 ganhos 4.750, 7 a 12 custo 6.500, né, o total dá 11.250. Agora, passado um ano, eu tenho que mudar esse rebanho de categoria, porque eu não tenho mais no meu balanço de 7 a 12, eu vou ter novilhos de 11, 19 a 24. Lembrando, a gente está fazendo a mensuração aqui uma vez por ano. Se a gente for fazer a mensuração por mês, ou por trimestre, ou semestre, eu preciso mudar aqui as categorias, criar categorias intermediárias do rebanho. Então, eu vou fazer a transferência de contas, né, só dos saldos iniciais. Transferir aqui o valor de custo, transferir aqui o valor do ganho. Então, o saldo inicial desses novilhos, 19,24, parte de 6.500 e 4.750, nessas duas contas. Eu tenho aqui agora que registrar o ganho pelo crescimento natural, né? Lembra que ele cresceu, aumentou de valor 200 unidades, né? 200 reais por unidade, né? 200 valores, né? Não reais, 200 valores por unidade. E nós temos, então, 5.000 de ganhos. Então, aqui foi feito um lançamento que envolve mais de um crédito, né? Lançamento no débito de 8.500 e no crédito de 3.500 aqui no novilhos 19,24 ganho e 5.000 em ganhos. Essa é uma forma de fazer, porque a gente fez duas coisas aqui ao mesmo tempo. A gente separou as contas de novilho entre custo e ganho, porque o custo desses novilhos 19,24 é o quê? O custo do ano passado, 6.500, mais o custo desse ano. É isso? Ao mesmo tempo, nós reconhecemos aqui o ganho, os ganhos desse período, foi os ganhos pelo crescimento, e reconhecemos aqui também uma retificação desse ganho que estava aqui, né? Ou seja, nós baixamos esse ganho, porque a ideia é o seguinte: o valor de mercado desse rebanho do período, ele foi de uma forma reduzido, né? Ou teve um ganho muito menor em relação ao custo apropriado desse período. Então eu retifico aqui o valor do ganho. O ganho não é mais 4.750, o ganho é menos, né? Vai dar 1.250. Outra forma de fazer esse lançamento duplo que a gente acabou de fazer é essa aqui. É uma forma mais simplificada, a gente faz dois lançamentos. Então eu registro primeiro o ganho, e registro aqui nessa conta de custo, porque eu sei que o custo é maior que o ganho, de 5.000, né? Esse o custo e o ganho, lembrando, o custo aqui, ó, na conta de novilhos, tem que ser 8.500, né? Só tem 5.000 aqui, então estão faltando o quê? 3.500, né? Faltam 3.500 aqui nessa conta. Aí eu faço um outro lançamento, 3.500 e 3.500, retificando aqui o ganho, né? E aí eu apuro exatamente o saldo das contas. Então eu tenho novilhos 19,24 mensurados a 15.000 pelo custo, que é o custo do primeiro ano e do segundo ano, e a conta de ganho de 1.250. Se a gente fizer o confronto, 15.250 mais 1.250 é 16.250. 16.250 é exatamente o valor justo desse rebanho, ou seja, 25 cabeças vezes 650, que dá 16.250. Como eu reconheci o ganho aqui de 5.000, que é uma receita, né, uma figura genérica de receita, eu tenho que reconhecer também o sacrifício, as despesas que eu tive para gerar esse ganho, né, em decorrência do crescimento natural, que foi a despesa estimada de venda, a gente vai ver em seguida, que foi o quê? O gasto que eu tive de manter o rebanho, né? Todas as despesas com rebanho, salários de pessoal, remédios, vacinas, sal, né? Então aí vai, eu tive
com esse rebanho. Então, eu registro aqui as despesas estimadas de venda, que foi 150, registro contra o ajuste de despesas de venda, que é a conta retificadora do ativo, que vai tendo seu saldo acumulado, né? E registro as despesas com o rebanho. Como foi tudo à vista, registramos 8.500 aqui com o rebanho. Vamos lá para a apuração do resultado do exercício. Novamente, nós temos 3 contas de resultado. Vamos fazer o zeramento. Primeiro em ganhos, fazemos o zeramento de ganhos, a conta ganhos. Depois, despesa com rebanho. E depois, despesas estimadas de venda. Não é de se assustar, né? É de se esperar que a gente vai ter um prejuízo aqui. Por quê? Porque a despesa foi 8.500, eu tive um ganho de 5.000, a despesa com rebanho é 8.500, 5.000 de ganhos, e ainda tive uma despesa estimada de venda de 150. Então, como se esperava, a gente teve um prejuízo aí de 3.650. A gente transfere esse prejuízo para aquela conta acumulada lá de lucro econômico, né? Lá do PL. Por que é econômico aqui? Porque não houve venda, não houve realização com terceiro. Então, tanto o saldo de lucro que está no PL, quanto o resultado apurado nesse exercício é de caráter econômico. Por quê? Porque não teve transferência de mercadoria, de produto a terceiro, não teve receita de venda, propriamente dito, né? Os lucros e as perdas, eles estão nos ativos biológicos, dentro do balanço patrimonial. X3. X3 ocorreu o seguinte: foi vendido o rebanho, 2 anos, né? Logo no início do ano, de X3, foi vendido o rebanho de 25 cabeças, né? Foi vendido por 900. Lembrando que a última avaliação do rebanho era 650, né? Foi vendido aqui, alguns dias depois, no início do ano X3, por 900. Teve uma receita de 22.500. Eu tenho que baixar aquela despesa de venda, né? E eu vou fazer abaixo daquelas despesas de venda. O saldo dela, que está na contabilidade, é 487,50, né? Só que, lembrando, eu tive uma despesa incorrida de venda superior a esses 487, né? Isso aqui foi a despesa estimada durante os 2 anos. Mas na hora que eu fui vender no mercado, por alguma variação, alguma dinâmica, me cobrou um pouco mais. A gente vai ver como a gente lança essa diferença dessa despesa. Porque os 487 já foram o resultado do exercício em períodos anteriores, né? Eu vou lançar como despesa somente a diferença, né? O estoque vendido, eu vou baixar pelo valor da última avaliação, né? Para eu ter essa receita de 22.500, eu tenho que entregar esse estoque, né? Então, o principal sacrifício que eu tenho para entregar, para ter essa receita de 22.500 é a entrega desse ativo. Então, o estoque vendido é considerado uma conta de despesa semelhante ao CPV, né? A gente chama de CPV porque abaixo se dá valor justo, não se dá o custo, né? Então, eu tenho saldos aqui, a gente manteve na mesma categoria, o 2019-24, porque a venda foi no início de X3, então a gente não considerou que mudou de categoria, né? Então, o saldo tinha 15.000 na conta de custo e 1.250 na conta de ganho, ou seja, o valor do mercado era 16.250 aqui, a época da avaliação. Vou fazer então o reconhecimento da receita. A receita, como foi à vista, vendi todo esse rebanho, 22.500. Eu preciso reconhecer a despesa de venda, né? Que foi incorrida, despesa incorrida. Só que eu já apropriei essa despesa de venda em 487,5, né? E por ocasião da venda, da transferência para terceiros, eu tive despesas superiores a esses 485. Despesas extras de 187,50, né? Totalizando 675, que é aquela valor da despesa por unidade, que está no início do exercício, vezes a quantidade de cabeças, né, que dá 675, se não me engano é 27 vezes 25 cabeças, né, dá 675. Então, eu baixo aqui as despesas de venda, registro como outras despesas, porque fugiu da estimativa, né, e foi a dinâmica de mercado que fez fugir da estimativa, portanto, a despesa desse exercício, 187,5, né.
e aí embaixo aqui disponível o valor total pago, né? Eu tenho agora que baixar o estoque, não é isso? Para eu ter essa receita de 22.500, eu tive que entregar esse estoque. Né? E vamos fazer então a baixa. Eu vou baixar na conta de custo e vou baixar também a conta de ganho, né? Baixei 15.000 e baixei 1.250, totalizando 16.250. Né? Vamos para a apuração do resultado. Tem conta de receita, despesa de venda e estoque vendido. Né? Então, primeira conta de receita, zeramos o estoque vendido e zeramos a despesa de venda. Apuramos aí 6.062,5, né, de resultado. Agora sim, a pergunta que a gente faz é o seguinte: esse lucro apurado, ele é realizado, ou seja, lucro acumulado, pode ser distribuído, ou é lucro econômico? A realizar ainda. É um lucro realizado, porque eu vendi o ativo, né? Eu transferi o ativo para terceiros. Então, ele é um lucro realizado. E o que aconteceu com esse prejuízo econômico, o lucro prejuízo econômico anterior, esse saldo de 765? Ele se realizou também. Né? Se realizou com a venda, porque ele estava acumulado nos ativos mensurados a valor justo do balanço. Como eu vendi todos os ativos, todo o resultado acumulado no PL, ele foi agora realizado pela venda. Ele pode ser distribuído e tem que ser tributado. Né? Nós vamos ver isso melhor na DRE em seguida. Então, nós temos aqui a DRE dos 3 anos. Né? O primeiro ano X1 deu lucro, ganho líquido, perdão. X1, ganho líquido de 4.412, X2, perdas líquidas, né, de 3.650. A DRE de X1 é o mesmo lucro do exercício, já que não teve outras contas de resultado. X2 também, prejuízo, né, de 3.650. E X3, um lucro de 6.062,50, como a gente apurou anteriormente. Olhando a DRE, a demonstração do resultado econômico realizado, dá para entender porque a gente não tem a figura do lucro-prejuízo, saldo final aqui, né, de lucro-prejuízo econômico. Né? Ou seja, todo o resultado foi realizado. Então, em X1 a gente tinha lucro econômico de 4.412, X2 762, em X3, pegando aqui o saldo inicial, o saldo anterior, mais o resultado realizado pela venda, que é o que? O valor da receita, menos o valor do rebanho a preço de custo, menos a despesa estimada, menos a diferença da despesa estimada para a realizada. Né? Ou seja, 675 estão aqui, 487,5 mais 187,5. Nós temos o resultado realizado. Então, resta aqui zero de lucro econômico. Por quê? Porque todos os ativos biológicos mensurados a valor justo foram vendidos, foram realizados com terceiros. Então, a gente não tem saldo de lucro econômico. Essa demonstração é útil porque, em regra, eu não vendo todos os ativos. Se eu tivesse vendido metade, 30%, né, tivesse vendido parcialmente os ativos, eu teria uma parte do lucro realizado, né, ou seja, que lucro que eu posso distribuir, porque o resultado está no caixa ou receber, por exemplo, depois de transação de terceiros. E eu teria também o resultado não realizado, que seria o lucro econômico, ou seja, aquela porção do lucro apurado que eu não poderia distribuir. E eu teria argumento com base nessa demonstração para não distribuir. Conseguiria mostrar, olha, X valores desse lucro eu não posso distribuir, nós não podemos distribuir, por quê? Porque são resultados que estão no ativo, eu não vendi o ativo ainda, decorrente da mensuração ao valor justo. Né? Então, daí a utilidade dessa demonstração. Além da tributação, né? De você poder diferir o tributo e controlar esses saldos aqui. O balanço patrimonial, interessante isso aqui, a gente vê os bezerros
e os novilhos crescendo, né? Então nós temos a lógica do balanço aqui, um processo de cria e recria, ou seja, uma atividade completa da pecuária de corte, ou qualquer outra atividade de criação de animais. Você tem os animais mais novos no final do balanço, né? No final, aqui foi colocado em estoque, lembrando que você poderia colocar um grupo específico de ativos biológicos, tirar de estoque, né? Desde que tivesse aqui um ativo circulante, né? Muito interessante porque esses animais mais novos, eles estão no final na parte mais baixa do balanço, né? Eles vêm em segundo plano. E os animais mais velhos, que estão próximo ao abate, por exemplo, no caso da pecuária de corte, eles vão aparecendo mais acima do balanço, ele aparece primeiro no balanço. Por que essa lógica? Em função do grau decrescente de liquidez, ou seja, os ativos mais líquidos, eles aparecem primeiro, eles se transformam em caixa primeiro, aparecem primeiro. Porque o vendo primeiro vai se transformar em caixa primeiro, por exemplo, aqui no vídeo 1924 em relação aos bezerros 7 a 12. Né? Se o meu negócio é atividade completa, ou seja, criar um animal e vendê-lo quando adulto. Né? Então é muito interessante, olhando na diagonal, aqui da esquerda para a direita, né, de baixo para cima, a gente vê aqui os estoques de 7 a 12, depois 19 a 24. Né? A gente poderia dizer aqui que são os animais correndo por caixa. Né? Então, se a gente olhar na diagonal aqui, a gente vê os animais sendo transformados em caixa. Até chegar ao 22.825 aqui, que contém o efeito da venda desse ativo. Então, essa lógica é que precisaria constar no balanço patrimonial, para se entender exatamente a atividade que está sendo exercida. Né? No patrimônio líquido, acontece algo semelhante com o lucro prejuízo econômico. Então, a gente tem nos primeiros 2 anos o lucro econômico e, em seguida, nós temos o lucro acumulado. Né? Aqui, nesse caso específico, o lucro acumulado 6.825, que pode ser distribuído, tem que ser tributado e tudo mais. Lembrando, nós temos esse exemplo aqui, sem considerar aspectos tributários. Né? Foi um exemplo simplificado, apenas para dar uma noção, uma ideia de como funciona o processo de contabilização. Na obra de contabilidade rural, nós temos exemplos que consideram o aspecto tributário, né? Principalmente o diferimento do imposto de renda, contribuição social, na mensuração do valor justo. Como é que a gente registra isso? Como é que isso aparece na DRE, por exemplo, né? Na demonstração do resultado econômico realizado, como é que isso aparece na demonstração do resultado do exercício, né? E também no balanço patrimonial. Então, na obra de contabilidade rural, a gente tem exemplos mais complexos em outros capítulos que discutem aspectos tributários. Espero que você tenha aproveitado essa aula e desejo todo sucesso para você na sua carreira e na sua função de conhecimento.